Olá pessoal, aqui é a professora Cidinha do Instituto Bíblico Digital. Hoje eu gostaria de falar sobre a divisão do reino de Israel. Meu objetivo não é dar uma aula, mas tentar elucidar algumas dúvidas que surgem quando a gente lê os livros proféticos. Porque nos livros proféticos há profecias gerais, profecias específicas, profecias para o Israel unido, para o Israel dividido, e aí nesse momento nós vemos profecias para o norte, para o sul, para Israel, para Efraim e para Judá. E a gente se pergunta, não faz tudo parte da mesma nação? Bom, então sabemos agora que Israel foi em algum momento dividido em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. Precisamos nos lembrar de que essa divisão ela é geográfica, mas acima de tudo política. Os motivos da divisão, esses são de ordem espiritual, e isso a gente pode conferir em 1 Reis 11, dentre outros textos. Eu estou aqui demarcando 1 Reis 11, e também por motivos de ordem social e política. E a gente pode conferir em 2 Crônicas, capítulo 10. Não vamos ler aqui por falta de tempo para isso, não temos tempo para isso. Bom, a monarquia, o período completo da monarquia, desde Saul até lá 586 a.C., quando Judá foi levado cativo para a Babilônia, dá um período de aproximadamente 464 anos. Dentro desse período, nós podemos pensar o seguinte, dividir da seguinte maneira. O Reino Unido durou 120 anos. Os reis do Reino Unido são Saul, Davi e Salomão. Após a morte de Salomão, foi que o reino se dividiu em duas partes, Reino do Norte e Reino do Sul. O herdeiro do trono, Roboão, filho de Salomão, ficou com apenas duas tribos, Judá e Benjamim, enquanto as 10 tribos do Reino do Norte ficaram sob o governo de Jeroboão I. O Reino do Norte, ele durou de 930 a 722, quando a Síria invadiu o território do Reino do Norte. Ou seja, a duração foi de aproximadamente 208 anos. Enquanto o Reino do Sul durou um pouco mais, 344 anos, porque começou em 930 e foi até 586, quando a Babilônia invadiu e levou finalmente o povo cativo. Obviamente, precisamos lembrar que antes disso, pelo menos a partir de 606 a.C., o Reino do Sul já vivia um regime de vassalagem, porque a Babilônia já tinha entrado e já tinha imposto suas regras sob o reino de Judá. Outra coisa importante de se dizer é que o Reino do Sul acabou se chamando Reino de Judá. Então, quando nós lemos profecias ao Reino do Sul, às vezes a profecia está descrita como para o Reino do Sul, mas também ela pode ser descrita como uma profecia para o Reino de Judá. Da mesma forma, o Reino do Norte acabou adotando o nome de Reino de Israel. Então, as profecias podem ser dirigidas para o Reino do Norte, para Israel ou Efraim. Efraim, como nós sabemos, é uma das tribos de Israel e acabou se tornando uma referência no Reino do Norte, por isso, muitas vezes o Reino do Norte é chamado de Efraim. Então, agora já fica mais fácil entender que quando a gente lê uma profecia, precisamos situá-la no tempo. Trata-se de uma profecia do período do Reino Unido, do período das tribos já divididas em dois reinos,
Se trata de uma profecia dirigida ao reino do norte, Israel ou Efraim, ou é uma profecia dirigida para o reino do sul, que é Judá? São coisas aparentemente simples, mas que a gente nem sempre atenta quando lê. Por isso, a importância de, além de lermos, estudarmos, pesquisarmos, tirarmos dúvidas com os amigos, compartilharmos aquilo que temos aprendido e entendido da palavra de Deus. Tudo isso é muito importante para entender os livros proféticos. Deus abençoe a todos.